Glória a Deus. Bem-vindos a mais um Terça Light Profético, primeiro de 2024. Pela graça de Deus, fui convidado pelo pastor Matheus para estar compartilhando com vocês. E a pura graça, me apego a ela para essa noite estar compartilhando um pouco da palavra. É sempre uma alegria. Hoje eu quero ministrar uma mensagem, quero ir direto, porque quero ser bem direto para a gente ter um tempo de oração juntos. E é uma mensagem que eu coloquei o título de Novas Estações. Novas Estações é uma mensagem inspirada, não é uma repregação, mas uma mensagem inspirada do pastor Dênio Lara Júnior, que vai estar conosco na Light Conference. Então, gente, Light Conference vai estar incrível, você não pode perder. Você que ainda não fez a sua inscrição, hoje, final desse culto, você tem que fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga, porque vai ser extraordinário. O retorno, queridos, acho que está dando um pouquinho de eco. Não sei se é um efeito, mas está dando tipo um delay. Mas eu quero falar um pouco, é inspirado na mensagem dele, não é uma repregação. E eu quero falar sobre estações. Você já passou por algum momento na sua vida que você foi viajar e que você não ouviu? Geralmente isso acontece com os homens. Você não ouviu para quem é solteiro a sua mãe e para quem é casado a sua esposa. E tem casa que não ouviu as duas. E você não levou aquela blusa de frio, não levou aquele guarda-chuva, não foi preparado para uma ocasião atípica. Já aconteceu com você? Eu estava arrumando agora, estive com o pastor Matheus em São Paulo, uma conferência para pastores, e foi um tempo maravilhoso junto com o pastor Matheus. E fui agora em janeiro, calorzão. De repente, faltando um dia, 1 ou 2 dias, nós conversando sobre a mala e tudo mais, eu tive o clique, deixa eu olhar no Google aqui, calorzão aqui em BH, e em São Paulo, estava um frio. Falei, em janeiro, nós conversamos frio, passamos frio, janeiro, é isso mesmo. E pegamos um frio, uma garoa ali, pela graça de Deus nós olhamos, levamos blusas de frio, senão ia passar um aperto ali, né? Mas se aconteceu com você estar despreparado para uma estação climática, já aconteceu? Como é desafiador quando somos pegos de surpresa como algo assim, né? E também tem aquelas pessoas que gostam demais de uma estação. Quem aqui é da turma do calor, que gosta de calor? Levanta a mão. Esses aí são mineiros raiz que gostam de praia. Eu gosto de calor, mas na praia, então eu gosto só nas férias. Quem é da turma do frio? Levanta a mão aí. Ó, a maioria. A maioria. Eu sou da turma do frio, amo um frio. Mas você já parou para pensar que às vezes a gente gosta tanto de uma estação porque a gente quer que ela dure o ano inteiro. Você já viu quem gosta de frio, às vezes fala, não, esse frio, se for bom menino, não, esse friozinho podia durar o ano inteiro, senhor. Já viu a pessoa que quer o frio o ano inteiro e outro que não gosta, está morrendo lá com os 20 graus, 18. E quem é calorento, fala, meu Deus, esse calor de 38, igual teve agora não, em novembro, outubro para novembro, aquele calor máximo, meu Deus do céu. A gente, eu amo esse calor, pode ficar o ano inteiro assim. Misericórdia, meu irmão. Eu acho que no céu não vai fazer muito calor, não. E se fizer, vai ter ar-condicionado. Agora, tem um lugar que eu acho que vai fazer muito calor. Eu acho. Mas, sabe, às vezes nós queremos que as nossas estações climáticas favoritas durem o ano inteiro. Só que isso não é sadio para o ecossistema global. Sabe, o ecossistema ele é importante ter as 4 estações. Tem o outono, que é do final de março, lá para o dia 20, 21 de março, ao dia 20, 21 de junho. Tem o inverno, que é no final desse período de junho até o final de setembro. Acaba que nós estamos no hemisfério sul, tropical, então não tem tanto esses marcos das estações como tem no hemisfério norte. Mas mesmo assim a gente percebe as estações. As árvores, a natureza acaba demonstrando um pouco essa troca de estação. A primavera que vai de setembro ali ao metade de dezembro, final de dezembro, e o verão, que começa no meu aniversário aí, dia 22 de dezembro, que vai até o final de março. São as estações que moldam o nosso ecossistema, o modo climático do nosso planeta. Só que da mesma forma que não é sadio ser uma estação só, que precisa de ter várias estações durante esse ciclo anual,
Nossas vidas também, elas são marcadas por temporadas, por estações em cada etapa. E diante disso, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que aponta para uma percepção nossa das novas estações de Deus em nossas vidas, para que nós possamos estar na estação correta e dar a resposta adequada conforme aquela estação. Vocês concordam que numa estação de calor, no verão, não faz sentido eu vir aqui para a igreja, ou eu sair para caminhar com um casaco de frio? Não encaixa, não é a resposta correta para a estação. Da mesma forma, de uma forma, na verdade, muito mais profunda, temos que compreender, discernir as estações de Deus para dar a resposta adequada conforme essa estação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos muito sobre Deus se movendo em estações sobre os homens de Deus, sobre o povo de Deus. E quando eu olho para um homem em específico que eu gosto muito, confesso que gostava mais dele antes de The Chosen. Em The Chosen eu achei ele um pouquinho mais chato. Em The Chosen, gostei muito mais de Mateus, dos discípulos. Quem assiste The Chosen aí? Acompanha The Chosen. Todo mundo, acho que Mateus é a preferência de todo mundo no The Chosen. Ele é bem legal ali. E antes de The Chosen, o meu discípulo favorito de Jesus era Pedro. Mas em The Chosen, Pedro é um pouco mala. Só lá em The Chosen. Mas eu quero falar um pouco sobre o apóstolo Pedro, que nós olhamos para a vida desse homem de Deus, nós vemos vários ciclos, várias temporadas, várias estações, e de uma certa forma ele dando as respostas adequadas. Por exemplo, o apóstolo Pedro começa a história dele, aparece para nós em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 8. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhes que o afastassem um pouco da praia. Então sentou-se ao barco e do barco ensinava o povo. Verso 4. Tendo acabado de falar, disse Jesus a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão, Pedro, respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Verso 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros, outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão viu isto, prostou-se aos pés de Jesus. Afasta de mim, disse, Senhor, porque sou um homem pecador. Até aí por enquanto. Aqui nós vemos a primeira estação de Pedro, Simão, até aqui nesse momento da história, que é o novo nascimento. Quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, como o único Senhor e Salvador. Essa não pode ser a única estação das nossas vidas, mas não podemos desprezar essa estação. De ter uma nova vida com Jesus, nos entregar a vida com Jesus, de vivenciar essa nova vida que está em Cristo Jesus. E essa é a primeira estação de Pedro aqui relatada no Evangelho, onde Pedro abandona a velha vida e agora tem uma nova vida com Jesus. E daí adiante, vemos as estações de Deus sobre a vida de Pedro. Não precisamos de ler, mas em Mateus 26, versos 36 e 37, após a última ceia, Jesus retira-se daquele local para ir orar, e ao monte Getsêmani. E Jesus não leva todo mundo para esse momento de oração. Ele convida os seus principais discípulos, aqueles discípulos que ele mais confiava, que eram mais próximos dele, que é Pedro, Tiago e João. E essa estação de Pedro, então, é uma estação onde por 3 anos Pedro vai se tornando um dos principais discípulos de Jesus. Pedro vai se aproximando do Messias, vai se tornando próximo, íntimo de Jesus. Agora, Pedro não é mais somente um discípulo, mas um discípulo íntimo de Jesus. Uma estação confortável, uma estação maravilhosa, super confortável. Pensa quando Jesus para falar sobre seus principais. Olha que privilégio você fazer parte da equipe principal de Jesus. Então era uma estação, talvez a primavera, florida, maravilhosa. E após essa estação super confortável,
Vem uma nova estação, nada confortável na vida de Pedro. Pedro agora pisa na bola, dá uma mancada feia. Não tão grande como de Judas, mas grande, grave. Pedro nega Jesus publicamente, após dizer publicamente que jamais negaria Cristo, e muito pior, vou até morrer por você. Na hora que apertou Pedro, ele gaguejou, xingou palavrão, falou palavras feias e negou a Cristo. E depois que ele caiu em si, assim como o filho pródigo, em Lucas 15, caindo em si, Pedro percebe o que ele havia feito. E ele começa a entrar numa estação, o começo da estação é um misto de frustração e de fracasso. Até que o melhor roteirista de toda a história que pode haver, Jesus, entra em ação. E em João 21, do verso 3 ao 7, deixa eu dar o contexto. Pedro ele pisa na bola e nega Jesus. Jesus vai preso, crucificado. Pedro se sente tão mal por isso, tão amargurado por conta do seu fracasso, da sua frustração, daquilo que ele havia dito que ia fazer e fez o contrário, que Pedro começa a se culpar e a se disciplinar, e a ponto de abandonar o ministério. Ele volta então à pesca, volta ao que ele fazia antes, que não era o seu propósito principal de vida. Se tem algo que é tão terrível na vida de um homem, é quando ele morre para o seu propósito de vida e começa a viver para sobreviver. E Pedro entrou nessa rota. Mas então, em João 21, verso 3, Pedro diz: vou pescar. Disse-lhe Pedro, Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco. Mas, e são os discípulos que entraram com Pedro. Mas naquela noite, pensa no pescador ruim, é Pedro, gente. Não pegou nada. Pedro está igual eu. Eu saí para pescar com o pastor Mateus, Douglas, num feriado nosso, ali foi maravilhoso. O pastor Mateus era o pescador número 1. Como chamava aquele peixe? Não, que piaba, senhor. É piaba, não, peixe até... Eu que esqueci... Mandi. Quase igual um bagre. O pastor Mateus pegou uns 10. O Douglas foi se esforçando, o Douglas é um cara focado, ficou lá, pegou 4. Eu peguei 2, que era do Douglas. Quando ele jogou de volta, eu peguei ele. O peixe era bobo, pá. Eu acho que Pedro é igual eu, mas mais uma vez nada, né? Mas continua aqui, no verso 4. Ao amanhecer, para pensar que em Lucas 5 ele virou a noite, agora em João 21 de novo, virou a noite inteira. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, verso 5. Então lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Você tem algo para comer? Não, responderam eles. Verso 6. Ele disse: lancem a rede ao lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar e foi em direção de Jesus. Até aí, veja que essa estação, então, falei da estação de Pedro como novo convertido, tendo a salvação dele, depois sendo um discípulo íntimo de Jesus. Agora ele está no momento de frustração, de fracasso. Ele tem um reencontro com Jesus, um recomeço em sua vida. Ele estava amargurado ali e mais uma vez em um duplo fracasso, fracassado como discípulo, fracassado como pescador. E de repente Jesus reaparece a ele. Ele, com o seu temperamento calmo, tranquilo, vê Jesus, não espera o barco chegar, já se joga ao mar, sanguíneo, vai nadando, chega todo molhado para Jesus ali.
E aí, em João 21, tem um dos textos mais lindos da Bíblia, quando Pedro e Jesus conversando, onde Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Mas na verdade ele pergunta: você me ágape? Pedro fala: eu te filéu. Jesus está perguntando: você me ama? Há um amor sacrificial, um amor profundo. E Pedro fala: eu só curto você, Jesus. E aí, a cada vez que Pedro confessa a sua vulnerabilidade, Jesus libera: apacente minhas ovelhas. Seja um pastor. Deus vai dando direção, Jesus vai dando uma direção apostólica e profética para a vida de Pedro, a cada hora que ele confessa quem ele realmente é, e Jesus vai mostrando quem ele vai ser em Cristo. E aí então uma nova estação de Pedro começa a ser estabelecida ali, de um recomeço, e agora ele volta ao seu propósito de vida, que não é um pescador de peixes, mas um pescador de homens. Então, nessa nova estação de Pedro, ele vai agora para Pentecostes, vai estar em Atos 2, não vou ler para que nós possamos ganhar tempo, e é onde vem o poder do Espírito Santo, um derramar, todos são cheios, começam a falar em línguas, e há um mover incrível do Espírito Santo, e Pedro então levanta, começa a pregar o Evangelho, depois do sermão de Pedro, que vai estar lá para o verso 41, se não me engano, 3.000 pessoas se convertem a Jesus. E aí é a estação de avivamento de Pedro. Depois da estação de avivamento, Pedro vive a estação de estabelecer a igreja em Jerusalém, que vai estar em Atos 15. Pedro, questões administrativas, concílio de Jerusalém. Depois Pedro se torna um apóstolo, referência sobre toda a igreja ali na Europa, Ásia, e assim junto com o apóstolo Paulo mais à frente. E assim foi construída a vida do apóstolo Pedro, com estações e estações, sendo perseguido, quando a igreja crescia de uma forma extraordinária, mas quando sendo preso, ele vendo o poder de Deus através da oração. Estações após estações, vemos Pedro compreendendo, discernindo e dando a resposta correta. E eu quero trazer algumas chaves que podemos ver na vida do apóstolo Pedro, para que possamos trazer para nós, para sermos intencionais em espírito, intencionais para que possamos discernir as estações e estar pronto para cada estação que Deus tem para nós. E quando nós olhamos para a vida de Pedro, eu vejo algumas dessas estações, algumas dessas chaves que são importantes para que possamos desfrutar da estação, ser aprovado na estação e promovido na estação. E a primeira é: perca o medo do futuro. Perder o medo do futuro é uma chave extremamente necessária para que possamos viver as estações de Deus. Se tem algo que não tem a ver com Deus, é o medo. O medo daquilo que está por vir é uma estratégia do diabo para que possamos ser travados. E quando essa semente do medo cai no nosso coração, ela tem como um fruto a incredulidade. O medo é algo que não vem de nada de Deus, ele tem como estratégia do inimigo parar, paralisar, retroceder. A raiz do medo, ela gera uma pré-ocupação. Ficamos ocupados com algo que nem aconteceu ainda. Isso vai tomando a nossa mente, o nosso coração, vai nos tomando por completo, o ar fica mais pesado, não conseguimos respirar direito, não conseguimos raciocinar direito, não conseguimos nem muito menos orar direito, e com isso começamos a ficar travados, amarrados e paralisados, enquanto devemos avançar em meio a uma estação de Deus. Por isso o medo tem que ser banido da mente, do coração de um cristão. Temos que ficar alerta, porque o medo nos rouba a paz que excede todo entendimento. Porque a palavra de Deus e o Espírito de Deus, eles trazem paz, força, renovo e coragem, para que possamos desfrutar do futuro que Deus separou para nós. E muitas vezes o medo do futuro vem por conta, talvez, de uma insegurança, de uma falta de confiança em Deus. Às vezes o medo vem por conta de traumas do passado, por conta de raízes familiares. Precisamos discernir quais são as raízes desse medo, arrancá-las do nosso coração, para que possam ser plantadas sementes de ousadia e coragem do Espírito Santo. Às vezes podem ter pessoas que estão
como Moisés. Como assim, pastor, como Moisés? Pessoas que estão com medo do futuro, apegadas às glórias do passado. Tem pessoas que têm medo do novo, porque no passado, e veja que não é novo presente, no passado, experimentaram glórias, sucesso, avanços, e estão tão apegados a essas memórias que não conseguem olhar para frente, olhar para o alto, avançar, buscar algo novo em Deus. Esses apegados às glórias do passado estão com um véu em seu coração, em sua visão, que não estão conseguindo enxergar o novo de Deus. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13: nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Verso 15: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui, querido, só para trazer o contexto, houve um momento onde Moisés, quando ele descia do monte, ele voltava com o rosto coberto de glória, e ele percebia que ao passar do tempo, isso ia desvanecendo, diminuindo, desbotando esse brilho, e ele então começou a usar um véu, porque ele queria manter uma reputação, ele não queria que as pessoas percebessem que a unção de ontem não está servindo para hoje. Isso acontece, e Paulo traz um paralelo aqui para que possamos entender que Deus tem algo novo para nós. Deus, ele tem de tempo em tempo glória, unção, refrigério no Espírito. E não podemos ficar presos em glórias do passado. Existem pessoas que estão colocando um véu sobre o seu rosto, um véu sobre o seu coração, porque estão presas a experiências, a unção, ao mover do Espírito que aconteceu no passado. E estão aquela pessoa de nostalgia, que fica o tempo todo, como foi bom, tempo atrás era tão bom. Nos anos 2000, em 1990, em 1970, em 1920, quando Noé, meu Deus, como foi legal aquele barco Noé, que cruzeiro maravilhoso, não se fazem cruzeiros como antigamente, e vai se tornando uma pessoa chata, porque está travada, presa a coisas que aconteceram no passado, e não consegue discernir que Deus tem algo muito novo, que Deus tem algo diferente para ser liberado. Pessoas como Moisés, que ficam preocupadas ou com reputação, ou preocupadas em manter algo que já desbotou. Já viu quando você pega uma roupa sua que tem muito tempo? Você gosta dela, ela gosta de você porque ela entra até te aperta. As minhas roupas são apaixonadas comigo. Agora, se eu começar, em nome de Jesus, elas vão começar a ficar mais soltas de mim, mas elas são apaixonadas, elas gostam de me apertar. Mas, já viu quando você coloca uma roupa que você gosta tanto, mas ela era preta, se tornou cinza. Ela era um azul escuro, está azul claro. Por quê? Porque ela está desbotando, ela está perdendo ela já é uma roupa para você fazer da faxina em casa. Não é mais a roupa para você sair com a sua esposa, com o seu marido, porque ela perdeu o brilho, ela perdeu a utilidade, ela já não tem mais o mesmo valor que ela tinha antes. Existem também glórias que nós vivemos que foram maravilhosas, mas nós não podemos ficar presos a elas, enquanto Deus tem algo novo, fresco para nos dar. Por isso temos que abandonar o medo do futuro, porque Deus tem um futuro maravilhoso para liberar sobre nós. Sabe, queridos, às vezes podemos estar como odres velhos, que não estão percebendo a estação nova, que é para que possamos ser forjados em odres novos, para receber um vinho novo e fresco, uma unção nova da parte do Espírito Santo.
Precisamos desfazer dos odres velhos. Por isso, abandone o medo, entregue ele para Deus. Pise no chão que ainda não foi criado e desfrute do futuro que Deus tem para você. Abandone o medo. Sabe como você pode abandonar o medo? Tenha uma vida de oração. Ore em línguas. Se você não ora em línguas, hoje é um dia oportuno para isso, para você começar. Talvez hoje pode ser o primeiro dia, o dia ideal para você começar a orar em línguas, mas tenha a prática de orar em línguas. Quando sentir medo, sentir pressionado, sentir às vezes até mesmo opresso, comece a orar em línguas. Como não abra mão de uma vida de oração, tenha memoriais de fé e milagres, para que quando você estiver, sentindo, meu Deus, não vai dar certo, esse futuro é muito mais desafiador, você pode olhar para trás e ver, não, Deus fez tanto, e Ele vai fazer muito mais. Não fique olhando somente para a foto da sua vida, mas para o filme que Deus está fazendo. E veja as inúmeras vezes que Deus foi extraordinário e quantos milagres Ele operou em sua vida. Outra coisa importante, faça declarações de fé. Se você não pegou os 90 dias, por favor, pegue hoje, comece hoje, não tem problema. Mas além de começar a leitura bíblica, no verso tem ali as declarações de fé, os alvos, metas de fé. Faça e declare eles. Pela graça de Deus, eu quase que diariamente declaro esses alvos de fé. E às vezes quando eu me ouço orando, eu fico pensando assim, você é doido. Você é doido. Mas queridos, Deus vai me surpreendendo nessa doideira. Deus vai fazendo coisas incríveis. Pela graça de Deus, nós já temos na nossa casa o primeiro alvo de fé, o segundo alvo de fé, na verdade, alcançado esse ano, para a glória e honra de Jesus. E eu fico vendo, é o mover de Deus, é a graça de Deus. E isso me motiva, eu tenho que orar mais, tem muito mais para ser alcançado ainda. Eu não posso parar, eu não posso retroceder. Deus tem um futuro maravilhoso. Eu não mereço, mas Deus tem, pela graça, então eu vou me lançar nesse futuro. Eu não posso temer o que Deus preparou para mim. Por isso eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, não tenha medo do futuro, das novas estações de Deus para a sua vida. As próximas estações de Deus vão exigir coragem de nós. Por isso que possamos orar, declarar e ser tomados por ousadia, por coragem que vem da parte do Espírito. Então, em primeiro, não tenha medo do futuro. Em segundo, em cada estação, renuncie às suas forças e às suas zonas de conforto. Em cada estação, faça renúncias. Renuncie à sua autossuficiência. Em Salmos 27, verso 7, o salmista escreve: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O Senhor concede vitória ao rei. Se tem algo que precisamos deixar em cada estação das nossas vidas, é a nossa confiança em nós mesmos, na nossa própria força. Eu não estou falando para você achar a pior pessoa do universo, não é isso. E ter um complexo de inferioridade, misericórdia, não é isso. Mas é de você ter a consciência que tudo é em Cristo. É tudo por Ele, tudo para Ele, é tudo através dEle. De colocar a sua confiança em Deus. Deus não nos coloca em estações pela nossa capacidade ou pela nossa força. Mas Deus nos coloca pela nossa fé nele. Então nós não podemos definir qual vai ser a nossa próxima estação. Nós não temos esse controle, essa escolha. Nós não conseguimos definir onde será a nossa próxima estação. Se ela vai ser o mais alto monte ou o mais profundo vale. Não temos essa escolha. Mas nós podemos definir em todos os momentos que estaremos firmes em Cristo Jesus. Que estaremos confiantes em Jesus. Eu não defino qual a próxima estação, mas eu posso definir como eu estarei nela. E eu estarei firme com Jesus, eu estarei confiante nele, eu estarei cada dia mais apaixonado por Jesus. Por isso, em cada estação, nós podemos fazer uma autoavaliação para ver se quem está no controle da sua vida, é você ou é Jesus? Você já parou para pensar, quem está no controle de tudo? É você ou é Jesus? Temos que avaliar, porque muitas vezes nós seremos testados naquilo que julgamos ser especialistas. E às vezes que achamos que somos especialistas, mais especialistas do que Deus. Muitas estações vão servir para testar o seu orgulho, a sua autossuficiência e o seu coração.
Muitas estações de Deus serão provas do nosso, para ver qual está o seu nível de autossuficiência, de orgulho, como está o seu coração. Será que você se considera em alguma área mais especialista do que em Deus? Então, essa área, Deus quer aprender comigo. Misericórdia. A nossa dependência em Deus é a chave para cada estação. Sabe, em Lucas 5:5, Pedro, ele fala: mestre, esforcei-me a noite inteira e não peguei nada, nadinha, neida, ninguém, zero, nem uma piaba, nem um mandi. Mas é porque você que está dizendo: eu vou lançar as redes. Essa atitude provou Pedro. Pedro já estava desgastado em suas forças, com o seu total fracasso, naquilo que ele era mais especialista. Mas quando ele submeteu a graça e a força de Deus, o sobrenatural veio até ele. Pedro estava disponível para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar disponíveis para ouvir a voz de Deus, mesmo em aquilo que julgamos ser especialistas. Obrigado, queridão. Sabe, precisamos de estar disponíveis para ouvir a voz de Deus, mesmo naquilo que você considera bom. Mesmo você que é o rei da matemática, o rei das planilhas, você que é o engenheiro, o advogado, o médico, a mãe, o pai, o que quer que seja, que você se considera especialista. Diante de Deus, não sabemos nada. O nosso conhecimento é mínimo diante de Deus. Por isso temos que ter a humildade de ouvir a voz de Deus, mesmo quando julgamos saber tudo, mesmo quando julgamos ser especialistas. Você parou para pensar como que Pedro foi testado no seu coração? Pedro passou uma noite inteira, não foi meia hora, não foi 3 minutos, não foi intervalo de um jogo de futebol, nem vou falar de futebol esses dias, mas não foi nesse momento, foi durante uma noite que Pedro passou pescando, naquilo que ele passou a vida inteira fazendo. E ele ouve a voz de Deus. Ele renuncia o seu autoconhecimento, as suas forças, e confia na força de Deus. Sabe, naquilo que achamos que somos fortes, será muitas vezes as fortalezas que precisamos entregar a Deus. Lançar as redes é humilhar a nossa carnalidade, é humilhar a nossa sabedoria, é nos humilhar diante de Deus e assumir que nós não somos nada, nadinha diante da grandeza dEle, e que nós precisamos dEle para tudo, até para aquilo que pode parecer óbvio: eu preciso de Deus. E assim, como Pedro, possamos lançar a nossa rede do lado direito, hein, gente? Veja que a Bíblia mostra claro que é da direita, não é na esquerda, que lançou a rede. E quando nós lançamos a rede ao lado direito, nós vemos a maravilhosa provisão de Deus. Sabe, pega isso aqui, o Pedro, ele era pescador no mar da Galileia. Todas as vezes que Pedro duvidou da provisão, foi no lugar que ele se achava especialista. E ele viu a sua fraqueza e a força de Deus, e a graça alcançando ele. Pega isso. Lucas 5, no mar da Galileia, ele não pega nada. Depois, há um momento onde ele está sem recurso para pagar o imposto. O que Jesus fala? Vai lá, lança a vara, agora não é rede, pesca um peixe que dentro dele vai ter 2 moedas. Depois, em João 21, ele passa no mar da Galileia de novo, sem pescar o quê? Nada. E aí Jesus vem e ensina ele. No mesmo mar da Galileia que Pedro já conhecia de código, tudo ali, sabia cada metro cúbico daquele lago, daquele lugar. Ele passa por uma tempestade, fica tremendo de medo, mas de repente ele pisa e anda sobre as águas. Foi nos lugares onde a carne de Pedro se achava mais autossuficiente, maior nível de confiança, que ela foi humilhada e que Jesus foi exaltado. Qual a área precisamos nos humilhar para que Jesus possa ser exaltado nas estações que nós estamos vivendo? Qual a área precisamos de sair do controle, passar o controle para Jesus? Falar assim: Jesus, você sabe muito melhor do que eu quero me submeter a você. Sabe, queridos, em cada estação,
Precisamos renunciar à nossa autossuficiência, ser vulnerável e aprender por pedir ajuda. Ser dependente de Deus, entregar a Deus e aprender a esperar. Sim, é muito importante. Quando eu falo entregar, confiar em Deus e saber esperar, não significa não fazer nada. É óbvio que eu estou falando de um ponto de não assumir o controle de Deus, mas temos que estar pronto para fazer aquilo que nos cabe fazer. Quem jogou os peixes na rede de Pedro? Quem foi, gente? Quem que jogou os peixes para Pedro pescar na rede? Quem jogou? Jesus, Deus. Ele lançou a rede, onde Deus falou, e Deus que mandou o peixe, não foi? Mas os peixes pularam sozinhos nos barcos? Não. O peixe da moeda veio pulando do lago, pulou no pé de Pedro, à margem? Não. Pedro lançou rede, lançou vara, colocou o barco para dentro, fez o que cabia de fazer. Quero dizer, em momentos de espera, não significa ficar ocioso, parado, passivo, mas significa estar fazendo somente o que cabe a nós fazer e confiar na parte de Deus. Confiar naquilo que Deus irá fazer. Por isso temos que aprender a ser dependentes de Deus. Ser vulnerável. Sabe, larga fora essa capa de super-herói, até brega esse trem, e assume a sua fraqueza, assume que você é vulnerável. Abandona o orgulho e seja revestido de humildade e quebrantamento, porque isso nos faz a cada dia ser mais conscientes e renunciar às nossas forças e assumir uma dependência em Deus. Sabe, nas próximas estações de Deus na sua vida, esteja disponível para ouvir a voz de Deus, entregar tudo a Ele, e que a nossa confiança não esteja em nós, mas em Cristo Jesus. Então, chaves para viver as estações, sabe, a primeira, não tenha medo do futuro de Deus. A segunda, renuncie às suas forças, seja confiante em Deus. A terceira e última, não seja movido pelo que você sente, mas pela palavra de Deus. Não seja movido pelo que você sente, mas pela palavra de Deus. Sabe, você já passou pela situação, como eu falei no início da mensagem, de acordar, olhar para o tempo. Para a gente BH, isso acontece muito. Está aquele calorzão. Sabe aquele calor, você olhou, meu Deus, parece que eu estou em Patinga, estou na praia, quase 40 graus. E você prepara uma roupa fresca, um pouco mais confortável e sai para o seu compromisso. E de repente, do nada, do Neida, aquele calor vai embora, uma nuvem preta fica sobre você, o dilúvio de Noé vem, alaga tudo, e depois vem um forte vento, um frio danado. Já aconteceu? Você já foi pego na situação aqui em Belo Horizonte, que é quase comum isso acontecer? E o que aconteceu? Nós fomos movidos pelo que estávamos sentindo, pela temperatura, por olhar. Você não parou para olhar a previsão do tempo, não se organizou, e foi pego pelo que você sentia, sentiu calor no início, molhado à tarde, e um baita frio à noite. Chegou tremendo resfriado em casa. Já aconteceu com você? Comigo já. Ainda mais na época que eu estudava no Cefet, trabalhava de manhã, tarde e noite a estudar. Então eu olhava só o que estava de manhã, chegava ensopado em casa, por conta de não olhar a previsão do tempo. Isso acontece porque fomos movidos pelo aquilo que nós estamos sentindo, pela temperatura, pelo momento. Agora, muito mais forte, muito mais importante do que olhar a previsão do tempo, se vai chover ou não, se vai fazer o calor ou não, é olhar para a palavra de Deus e saber como devemos agir diante das novas estações. Sabe, é muito mais importante do que, às vezes, olhar as coisas normais, comuns, é olhar a nossa vida ser guiada, não pelo que estamos sentindo, mas pelo que está escrito nesse livro. Em Atos, capítulo 10, nós vemos Pedro se movendo pela palavra de Deus e não pelo que ele sentia. Haverão momentos em que a nossa carne, o nosso sentimento, a nossa alma irão nos enganar, irão nos pregar peça, irão nos trollar, irão querer nos conduzir por um caminho que é contrário à vontade e à palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Mas para que possamos viver, temos que renovar a nossa mente, não nos moldar ao sistema desse mundo, mas ter uma renovação da mente, ter uma metanoia, uma transformação pautado na palavra de Deus.
Então, em Atos 10, no verso 9 adiante, nós vimos o seguinte relato: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, esses eram os discípulos, os funcionários de Cornélio, Pedro subiu ao terraço para orar, tendo fome, meio-dia, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu na unção, caiu em êxtase. Viu e teve uma visão, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e das aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou por segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes: não chame de impuro o que Deus purificou. E em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Verso 17: enquanto Pedro estava refletindo o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Agora pula para o 33, por favor, Dani. Em Atos 10, 33, essa mesma história. Pedro então vai para a casa de Cornélio, após essa visão, fica refletindo ali. E ali no verso 33, assim, Cornélio falando com Pedro: assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. 34, então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e o faz o que é justo. Verso 44, ainda do capítulo 10. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o maravilhoso, o incrível Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. E os judeus convertidos vieram com Pedro e ficaram admirados que todo o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios. Verso 46, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Glória a Deus. Querido, deixa eu trazer o contexto desse relato bíblico aqui. Pedro, ele era um judeu convertido. Jesus era de uma linhagem judaica. Ou seja, Pedro nunca viu Jesus comendo nenhum animal impuro. Esses animais relatados aqui na visão de Pedro eram animais que um judeu não comia. Então veio com um choque com algo novo para Pedro. E Pedro fala: não vou comer algo impuro. E aí vem a voz: não, cara, eu purifiquei isso. Não chama de impuro que eu purifiquei. Então Pedro entende aquilo. E Pedro, sendo um judeu convertido, mas convicto das tradições, paradigmas religiosos, jamais pensava em ir na casa de um gentio, porque ele entendia que o evangelho era somente para os judeus. Pedro jamais pensava em ir na casa de um gentio. Agora Pedro jamais pensava em ir na casa de um gentio romano, porque Roma escravizava Israel. Toda a pobreza e injustiça que Pedro via, ele remetia a Roma. Então ver um centurião romano, Cornélio, era algo inimaginável para Pedro. Olhando para o contexto, Pedro, ele enxergou que ele tinha que sair da zona de conforto. Pedro jamais sentiria vontade na casa de Cornélio. Vontade? Estou sentindo, estou impelido para ir. Não, a sua carne jamais ia querer. Os seus paradigmas jamais iriam levar à casa de Cornélio. A sua mentalidade daquele momento jamais iria levar à casa de Cornélio. Mas Pedro, ele percebe uma nova estação de Deus sobre a sua vida. Ele percebe a palavra de Deus, uma visão, e a palavra de Deus falando com ele. E então, não por sentir vontade, mas por obediência, ele vai à casa de Cornélio. Um renovo da mente.
Não ser movido pelo que sente, mas movido pela palavra de Deus. Então Pedro abre mão de sua zona de conforto, paradigmas e opiniões, porque no natural, na mente comum de Pedro, ele não estaria ali, mas no Espírito, ele foi. Ele foi sendo movido pelo Espírito. Queridos, para pensar, você se sentiria confortável? Vamos falar, depois a gente corta essa parte aqui. De ir na casa de um assessor do Xandão? Se chegar gente aqui na minha célula, esse aqui é o Josivaldo. Cara, ó, trabalha para o Xandão. Cara, é óbvio que não tem nada a ver uma pessoa com a outra, mas acaba que o sistema vai nos impelindo para olhar de uma forma assim. Você já pensou uma pessoa do atual governo federal, desse partido abençoado, indo na sua célula, você começando a trocar ideia com esse cara? Você sentindo de Deus, você sendo movido por Deus, eu vou na casa desse cara que trabalha para o governo federal, que é desse partido do governo federal, totalmente desalinhado com os princípios da palavra de Deus. Assim era o centurião romano, para aquele contexto. Sabe, Pedro ele tinha muito mais a perder, humanamente falando, do que ganhar indo na casa de Cornélio. Para você pensar, Pedro era pastor de uma mega igreja em Jerusalém, com mais de 8.000 convertidos. Todos judeus convertidos. Todos parecidos com Pedro, todo mundo era igual Pedro, entendia Pedro, o sotaque de Pedro, as gírias de Pedro, as piadas de Pedro eram engraçadas para eles. Mas Pedro vai na casa de Cornélio, e ele começa até a perder com isso, porque a turma mais chata da igreja de Pedro foi perguntar para Pedro por que ele estava batizando gentios, capítulo 11. Eles começam a perguntar: Pedro, por que você está batizando gentios? Eles começam a ficar incomodados, porque Pedro estava numa nova estação, discerniu um novo tempo de Deus. Pedro ele renunciou aos seus paradigmas, às suas tradições, para que a nova aliança não fosse um discurso, mas um estilo de vida. Sabe que eles haverão novas estações onde nós vamos estar batizando de Jerusalém, glória a Deus por isso. Em outras estações, os de Samaria, glória a Deus por isso. Mas está chegando o tempo, eu oro para esse tempo, e queremos estar batizando os que são dos confins, os que são os gentios, os que são diferentes, porque Deus nos chamou para ser luz sobre todos. Isso quer dizer, não de uma etnia, mas de tribos, de perfis, de uma nova estação, onde não podemos estar presos a querer ser influência, somente as pessoas são iguais a nós, mas enxergar, obedecer e ir à casa dos Cornélios que estão por vir. Sabe, enxergar a nova estação é enxergar que Deus quer te usar de uma multiforma. Às vezes é muito confortável ser influência para quem é parecido com você, para quem te entende, para quem já está na sua bolha, mas Deus não nos chamou só para estar numa bolha. Precisamos discernir as estações, ser cheios do Espírito Santo e obedientes à palavra. Sabe, queridos, quando Pedro e os discípulos, os outros discípulos estavam em meio de uma tempestade, em Mateus 14, 25, o que ele sentia era medo, mas a palavra de Deus para Pedro foi de coragem, coragem para obedecer e viver o sobrenatural. Verso Mateus 14, 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Verso 26, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro, movido não pelo que sentia, porque ele sentia medo, mas movido pela palavra de Jesus, andou sobre a água e foi à direção de Jesus. Portanto, queridos, para que possamos viver a estação de Deus, ir até os Cornélios, e também que possamos viver o sobrenatural, é inegociável
a obediência completa. A obediência completa à palavra, os seus princípios. E a obediência completa, queridos, não é somente no que você acha, no que é confortável, em tudo, tudo. E tudo em grego é tudo. O significado de tudo em aramaico é tudo. Em tudo devemos ser obedientes à palavra de Deus. Deixa eu falar algo para você. Nós só conseguimos ser obedientes a esse livro, que é atemporal, que é mais atualizado, como diz o Billy Graham, do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Hoje não está tão difícil, mas esse livro que é atemporal, eu só consigo obedecer à palavra de Deus se eu for intencional em buscar a Deus, em negar minha carne, em buscar por ser cheio do Espírito Santo, pois o Espírito Santo irá me encher de compaixão pelos cornélios, o Espírito Santo irá me encher de coragem para pisar fora do barco, o Espírito Santo irá me encher de coragem para conduzir minha vida a uma vida de obediência à palavra de Deus. Deixa eu falar algo para você, a sua carne, a nossa carnalidade nunca vai sentir vontade de obedecer à palavra. Por isso não podemos deixar de alimentar o Espírito, porque o Espírito alimentado, transbordando, ele sim vai vencer a carne, para que possamos obedecer, não o que sentimos, mas a palavra de Deus. Por isso, queridos, em todas as estações precisamos de negar o que nós estamos sentindo e ser guiados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus jamais falhou e jamais falhará. Por fim, queridos, maturidade. Você quer ter maturidade para as estações de Deus? Você quer ter maturidade para viver o novo de Deus? Você quer ter maturidade para lidar com cada estação que Deus tem para você? Maturidade não é entender tudo o que Deus está fazendo. Maturidade é confiar em tudo o que Deus está fazendo. Quero convidar vocês a ficarem de pé. Sabe, queridos, você quer estar pronto para novas estações de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Sabe, perde o medo do futuro. Não deixe o medo do novo. Não deixe o medo que vai acontecer tomar o seu coração. Confie no Deus que tem planos maravilhosos, como está em Jeremias, planos de avanço, de nos prosperar. E esses planos serão liberados quando buscarmos Deus de todo o coração. Sabe, possamos buscar e ser cheios do Espírito Santo e renunciar à nossa confiança, autossuficiência e confiar plenamente em Deus. Que possamos buscar e ser cheios do Espírito Santo e não ser movidos pelo que sentimos, mas pela palavra de Deus. Quer viver a nova estação? Perde o medo do futuro. Renuncie às suas forças e confie em Deus. Não seja movido pelo que você sente, mas movido pela palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, intencional em buscar. Sabe por que eu estou falando, encerrando a mensagem, ser cheio do Espírito Santo? Porque a nossa natureza carnal, humana, ela vai planejar sabotar a estação de Deus. Mas quando estamos cheios do Espírito, nós estamos buscando por ser aprovados em cada estação e promovidos em cada estação. Sabe, Israel, queridos, eu sinto muito de falar isso, Israel ficou preso naquilo que era confortável, num ciclo vicioso. Quando Israel sai do deserto, o deserto não era para ser uma estação de 40 anos, mas somente uma estação na vida de Israel. Mas por Israel estar com medo do futuro, não confiando plenamente em Deus e sendo movido pelo que sentia e não pela palavra de Deus, Israel ficou preso numa estação, porque não foi aprovado e não foi promovido. Ficavam dependentes de bezerro de ouro, de murmuração, de querer ficar preso no passado e não enxergava a Canaã que Deus tinha para eles. Hoje eu sinto compartilhar conosco, com cada um aqui, que nós precisamos ser agitados pelo Espírito Santo, ser agitados para estar em movimento. Quem gosta de paradez é a dengue. Está amarrado esse trem, capeta.
Sabe, vamos agitar as águas, vamos agitar a nossa vida, não uma agitação de correria, de celular, de essas coisas, mas quando eu falo ser agitado, é ser movimentado pelo Espírito Santo. Que nós não venhamos ficar presos a estações passadas, mas prontos para o novo tempo de Deus, confiantes no futuro, dependentes de Deus, movidos pela palavra. Queridos, eu creio que é tempo de avançar, não é tempo de manter, mas tempo de avançar, é tempo de buscar como nunca a presença de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero encorajar você a buscar por uma nova porção de Deus hoje, a um novo agir. Sabe, eu quero orar para que possamos ser cheios de Deus, para que possamos realmente receber algo novo de Deus. Sabe, Deus está pronto para liberar algo novo.